Vamos lá, e aí galerinha, beleza? Show de bola. Hoje vamos falar aí sobre direito digital, na nossa matéria de sexta-feira, né? O Sextou Digital, Sextou do Direito Digital. A proposta da aula é falar sobre regulação na internet, tá? Essa conversa aí bem rápida com relação à regulação na internet. Ontem nós tivemos a nossa turma fracionada, né? Em duas, uma primeira que fica numa sala 110 no primeiro tempo e a segunda na 109 ou 110 no segundo tempo, mas beleza, a gente vai ajustar. Como houve um desmembramento ontem de turma, a matéria é a mesma, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, vocês não precisam se preocupar, o conteúdo que vai rodar agora é o mesmo conteúdo para as duas turmas, beleza? Então, qual é o objeto aqui da nossa conversa, né? Qual é o nosso objetivo, na verdade? Contextualizar os parâmetros regulatórios da internet para a compreensão dos aspectos jurídicos e de organização que compõem esse campo. Então, nós vamos debater sobre aspectos jurídicos da regulação da internet. Eu vou citar os 3 artigos aqui principais da lei específica, nós vamos debater e vamos encerrar. São artigos importantes para vocês saberem e são artigos usuais, tá certo? Então, iremos analisar como se dá a regulação em seus aspectos jurídicos e sociais, explicitando a importância desse marco em uma sociedade pautada em tecnologia. Então, nós vamos falar do marco inicial dessa regulação, tá? A governança global, que é um assunto muito importante para a gente debater, o material que vocês vão receber é um material mais completo do que essa apresentação. Essa apresentação visa mesmo só linkar todo aquele debate que nós tivemos em sala de aula. Lembrando a todos que estão acompanhando essa conversa, né, através do canal, se inscrevam no canal, por favor, né, ativem o sininho, porque não só esse conteúdo de direito digital vai chegar, mas os conteúdos também de direito civil, de direito processual civil, que é a matéria que nós temos na faculdade e importante para a prova da OAB. Estou tentando separar um material interessante para vocês que andam falando comigo pelo WhatsApp, pedindo sobre correção da prova da OAB, né, e comentários. Vou preparar aí um material bacana para poder subir no canal. Então, se inscrevam, ativem o sininho. Qualquer pergunta, se você não fizer parte da comunidade, solicite o seu acesso pelo WhatsApp, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, ou nos comentários. E dúvida, podem postar nos comentários, mandar pelo WhatsApp, o WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, e vamos para cima, tá certo? Então, a governança global da internet está no centro da agenda mundial, e o Brasil assumiu recentemente um papel de destaque nesse debate, principalmente após a aprovação do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, tá? Que contém princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e provedores do país, tá? Beleza? E tudo isso que essa lei fala é muito importante, porque nós vamos começar a construir algumas ideias a partir da leitura de alguns artigos que nós vamos marcar nas apresentações seguintes. Então, a lei foi anunciada na Conferência Multissetorial Global sobre o Futuro da Governança da Internet, realizada em São Paulo em 23 e 24 de abril, quando foi promulgada essa lei, tá certo? Desde então tem sido aclamada pela comunidade internacional. E aí está a nossa lei, a 12.965 de 2014, tá? O caput do artigo 1º fala assim: esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Nós, então, estamos acompanhando a evolução da tecnologia, principalmente no nosso país. A tecnologia ela vem avançando no mundo inteiro, mas especificamente no Brasil, como aconteceu esse encontro lá em São Paulo, a Conferência Multissetorial Global, e a promulgação dessa lei que nós vamos comentar agora, fortaleceu ainda mais a segurança de transmissão de informações e comunicações na internet, tá? E também o poder público vem se desenvolver para acompanhar a evolução da sociedade e a evolução da tecnologia, porque não adianta a sociedade evoluir e o poder público ficar
inerte no tempo ou retroceder. Então, o legislador, né, decidiu elaborar uma lei específica para tratar dessa questão e regular a internet. Tá? Não é nenhuma restrição à liberdade de manifestação das pessoas, né, do cidadão, como prevê a Constituição, a liberdade de expressão, mas nós temos que tomar muito cuidado com relação a esse tipo de assunto. Tá? Então, o artigo 2º dessa lei fala o seguinte, ó, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento respeito à liberdade de expressão. Tá? Então, nós acabamos de falar sobre a liberdade de expressão. A Constituição Federal Brasileira prevê os princípios no seu artigo 5º, e a liberdade de expressão é prevista na Constituição, e essa lei veio trazendo a preservação da liberdade de expressão. Tá? Inciso 1, o reconhecimento da escala mundial da rede, direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania em meios digitais, a pluralidade e a diversidade, a abertura e a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e a finalidade social da rede. Então, eu vou citar uma parte comum, que é o corriqueiro, que acontece no dia a dia da nossa vida, né, o nosso cotidiano, que é a defesa do consumidor. Todas as compras que nós fazemos pela internet, quem costuma comprar produto ou contratar serviço pela internet, está protegido não só pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também pela lei específica com relação à garantia de livre concorrência e, inclusive, informação. Então, a internet vem sendo controlada, sim, para proteger melhor o trânsito de informação, inclusive transferências bancárias, dentre outras situações. Tá? A relação de consumo também aparece prevista nessa lei. O artigo 3º, que eu marquei como importante para vocês anotarem, né, estudarem para a prova, é o artigo 3º, o artigo 2º, o artigo 4º, o artigo 7º, que é o que nós vamos parar, focar um pouco mais, falar sobre os princípios e comentar um pouco de caso concreto para poder encerrar e a gente ficar com esse link que nós debatemos em sala de aula e poder engatar vocês na questão da maturidade com relação a esse assunto. Tá? O artigo 3º fala assim, a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Tá? Mais uma situação onde essa legislação específica busca princípios da Constituição, tá? Busca amparo na Constituição e garante os direitos dos usuários através dos princípios previstos na nossa Constituição. A proteção da privacidade, a proteção dos dados pessoais, na forma da lei, e aí vem também a Lei Geral de Proteção de Dados, que na próxima aula nós vamos começar a debater sobre essa lei de uma forma mais específica com relação à nossa matéria, nossa ementa. A proteção dos dados, a preservação e a garantia e neutralidade da rede, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, responsabilização dos agentes de acordo com a sua atividade nos termos da lei, preservação da natureza participativa da rede, a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet e o parágrafo único, os princípios expressos na lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, independente desses princípios que o artigo 3º prevê nessa lei específica, caso haja algum tipo de omissão ou a lei falhe em alguma menção, pode-se socorrer, sim, aos princípios constitucionais ou aos tratados o qual o Brasil está inserido, tá certo? Então, o artigo 7º, que é um artigo muito importante, eu deixei ele não na íntegra, mas até o inciso 7º, porque nós debatemos mais em sala de aula com exemplos a questão da inviolabilidade, inclusive nós citamos caso concreto, tanto na primeira turma quanto na segunda turma, de maneira igual, tá? Peço a vocês que acompanharam o segundo tempo da aula, postem se anotaram alguma coisa, o conteúdo no grupo, nosso grupo específico, nosso grupo fechado da turma, tá? Para que os alunos do primeiro tempo tenham acesso a essas informações, apesar de que tudo foi muito similar. O artigo 7º tem a sua importância por quê?
O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Esse artigo 7º trata de direitos e garantias do usuário. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou dano moral decorrente de sua violação. Então, havendo alguma violação por alguma pessoa mal intencionada a buscar, por exemplo, fotos íntimas, informações íntimas, e busque na máquina ou no provedor que essa pessoa tenha armazenado algum tipo de dados e divulgue nas redes sociais, causando dano tanto material ou moral, é obrigado a reparar, tá? Então, aquele que pratica algum ato ilícito, né, previsto em lei e que cause dano a outrem, na forma do Código Civil, é obrigado a reparar. E essa lei específica também trouxe essa obrigatoriedade de reparação de dano a quem teve o seu direito violado. Então, o inciso 2 diz: a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. O inciso 3 fala inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Então, nós temos dois incisos que falam de inviolabilidade e sigilo, tá? Então, esse princípio da inviolabilidade, ele está previsto nesses dois incisos para garantir o direito à segurança das informações e dados que estão armazenados numa determinada máquina, até a do usuário, e que essas informações e dados sejam transmitidas através de comunicação para outra máquina. Então, é garantida essa segurança e privacidade com relação à inviolabilidade. Tá? Eu citei um exemplo em sala de aula, por exemplo, redundância. Eu citei um exemplo na sala de aula das informações que eu tenho no meu celular com os meus clientes, né? Citei casos de direito de família, né? Informações que os clientes passam que eu tenho que preservar, não só pela minha questão ética profissional, né? Como advogado, ao sigilo da informação, eu tenho essa obrigação, e ele, como cliente ou ela, tem esse direito também de ter um advogado que preserve essa intimidade, essas informações, e também eu tenho que assegurar essa questão da inviolabilidade das minhas informações que eu tenho no meu computador e no meu celular. Se por acaso eu, como profissional do direito, esteja envolvido em algum crime ou em participação em algum crime com alguma pessoa que esteja presa, ou alguma quadrilha, porque alguns advogados, lamentavelmente, são envolvidos e fazem parte de esquema criminoso, obviamente que esses celulares serão monitorados com autorização judicial, tá? Dentro da lei, e aí o Ministério Público inicia uma investigação, ouvindo as conversas, verificando a transmissão de mensagem, as comunicações feitas por aquele celular, e pode ser, se chegar a uma construção de um esquema criminoso ou então uma investigação policial, tá? Isso é permitido através de decisão judicial. Algum aluno me perguntou com relação a isso na área civil, né? Mas tem como fazer um processo judicial para conseguir as informações na área civil? Eu contei um caso, né, concreto que estou vivenciando no escritório sobre informações financeiras, né, onde um cliente recebeu informação, uma ação de alimentos, de que a outra parte recebe um determinado valor por uma determinada empresa. Então, como eu vou comprovar isso, né? Como é que eu vou comprovar isso se eu não posso entrar nesses dados pessoais? Eu tenho a informação, né, eu recebi pelo cliente que teve a convivência com a outra parte, então essa outra parte comentava em casa sobre os trabalhos que ele fazia, né? E esse cliente que está comigo comentou, olha, ele trabalha em tal lugar e ganha um valor X, mas eu não posso chegar e informar, eu tenho que solicitar uma decisão judicial, a expedição de ofício para essas informações chegarem por dentro do processo judicial, e aí eu consegui trabalhar em cima dessas informações, tá? Então, eu citei esses exemplos com relação à autorização judicial para
a violação do sigilo. Nós falamos aí de sigilo financeiro, tá? Mesma coisa em questão de dados da internet, falamos de questão material, sem acesso à internet, mas as questões de dados da internet por alguma empresa que esteja cometendo alguma violação do direito de alguém e eu preciso acessar determinados dados em algum banco de dados. Eu aciono essa empresa judicialmente com um pedido para poder expedir ofício e apreender máquinas. Isso é completamente possível, tá certo? Eu não avancei com relação à suspensão da conexão, a gente não comentou, né, tendo em vista o tempo que passou e os debates em sala de aula sobre a questão de exemplos práticos desses dois incisos importantíssimos para estudar, inciso 2 e 3, artigo 7º, mas nós somos usuários, todos nós, de internet, banda larga ou então fibra, né? Então, nós temos o direito, através dessa lei, o artigo 4º, artigo 7º, inciso 4, da não suspensão da conexão de internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Então, se eu tenho um pacote de internet aqui na minha casa ou no meu escritório e eu pago em dia, eu não posso ter esse serviço interrompido. É uma relação de consumo, não deixa de ser uma relação de consumo, mas estamos falando de acesso à internet. Lógico que se eu não pagar, nós temos uma relação de consumo, a empresa está autorizada a interromper. Se por acaso eu tenho uma internet que não esteja funcionando bem, é permitido que essa empresa faça uma manutenção de qualidade conforme o pacote que eu aderi da conexão da internet. E todas essas informações elas têm que ser claras e completas dentro de um contrato, com a capacidade e velocidade da internet que devem ser previstas. Obviamente que eu sou cliente de uma determinada empresa, né, que eu não vou falar, mas todos aqui devem saber, principalmente na região de Porto Velho, que ofereceu fibra. Eu tenho uma determinada velocidade e essa velocidade nunca chegou aqui. Nunca chegou. E eu vivo abrindo protocolo de reclamação para aumentar essa velocidade conforme previsto no contrato, porque as informações estavam claras no contrato. Eles me venderam esse pacote com uma velocidade que não me entregam. Obviamente que isso, além de violar o artigo 7º, inciso 6º dessa lei, viola também o Código de Defesa do Consumidor, e aqui nós temos mais um exemplo da relação dessa legislação de 2014 com o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que tudo que tem de relação com a internet, através desses pacotes pagos, já gera uma relação de consumo, né? Se você vai contratar, por exemplo, um provedor, você vai pagar, gera uma relação de consumo. Se você vai comprar um produto pela internet, vai gerar uma relação de consumo, porque você vai comprar pela internet. Você vai manter um site no ar, vai pagar a sua hospedagem, vai pagar uma mensalidade ou uma anuidade, gera uma relação de consumo. Como se compra um domínio, a mesma coisa, gera uma relação de consumo. Então, tudo está atrelado ao Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Então, essa lei, por ser de 2014, ela vai se submeter aos conhecimentos da Lei 8.078 de 90. Tá bom, galerinha? Então, é isso aí. Passei praticamente 3 artigos da lei específica de regulação da internet. Falamos um pouco da globalização. O material eu vou encaminhar para o grupo específico. Quem não fizer parte da nossa turma, estiver na comunidade e acompanhar essa matéria pelo canal e quiser ter acesso ao material, não tem problema nenhum, é só solicitar pelo administrador, que é o suporte do escritório, com DDD 11, é o administrador da comunidade, é um dos administradores dos grupos, então solicite por lá ou pelo meu celular pessoal, o número do suporte vai estar na descrição do vídeo aqui, tá ok? Então, valeu, obrigado pela atenção de vocês. Próxima sexta-feira, aula presencial, dividida a turma na sala. Quem não puder comparecer no primeiro tempo, compareça no segundo. Quem não puder comparecer no segundo, compareça no primeiro. E vamos para cima, que a próxima semana é Lei Geral de Proteção de Dados, beleza? Um abraço e vamos para cima aí.